Olha, fala gente boa do YouTube, quero conversar sobre uma doença que eu tenho, que é a depressão. A depressão, gente, é decorrente de traumas que a gente sofre na vida e que causa que fazem a gente perder a força de viver, a força de se levantar para tomar banho, se levantar para comer. E algumas pessoas acabam passando horas de fome, que quando verem foram mortos e se mataram, entendeu? Então a depressão acaba gerando suicídio, né? Então, para vocês que precisam de ajuda, o que eu poderia dizer, bom, você poderia já criar um canal no YouTube para conversar sobre seus problemas, né? No meu caso, eu vou conversar sobre o meu ex-esposo que causou essa depressão que eu tô hoje. Que ele me traiu, que eu fui casada desde de menininha assim com ele. No caso, eu tinha dos 14 para os 15 anos. Eu saí de um relacionamento já voando no outro, sabe? Não sou muito boa para ficar solteira, sempre tem um macho cheirando meu rabo. E daí, pra quem não sabe, eu não estou solteira, tá? Vocês não vão ensinar nóia de achar que eu estou solteira, que eu nunca estou solteira. Lembra? Sempre tem um macho cheirando meu rabo. É isso. Então, gente, voltando pro fluxo, ok? Viu como eu me zoo pra mim se divertir, sabe? Eu me divirto comigo mesma. Quando a gente se conhece, tudo que alguém fala sobre a gente ou faz contra a gente de ruim, vira comédia, entende? A gente sabe levar por alto e sabe, de certa forma, se indenizar, né, meus amigos? Pelo amor de Deus. Um processo desse de 30 milhões, 50 milhões, esses caras estão na mão aí. Ai, mano, não sei o que dizer, gente. É isso, né? E o que eu poderia dizer é automaticamente isso que vocês entenderam. Foi da minha separação do meu ex. Eu vivi um relacionamento conturbado, né? Que meu ex, ele bebia, ele era agressivo, ele não se controlava, era um homem extremamente compulsivo, né? Que a gente tentava controlar. E ele nem podia criar diabético, né? Diabético. Pra quem não sabe, que meu ex é o ex-baterista e cantor da banda Uns em Outros, sabe? Missionário de um mundo pagão, proliferando óleo de destruição, enfim. Eles são os caras, né? Já fizeram várias parcerias. E é isso. E daí, gente, nesse tempo, gente, eu automaticamente não fazia ideia muito do. Eu sabia que tinha algo de errado, por exemplo. Das vezes que eu me separei, quando eu cheguei no carro, tinha uma calcinha de mulher. Ele disse que era de uma gata que o neto tinha saído, um funcionário nosso. Então a gente tinha funcionário para pagar conta, funcionário para limpar a casa, funcionário para limpar carro, funcionário para levar carro, para limpar. A gente tinha funcionário para tudo, ok? Funcionário para tudo, a gente tinha um rancho quase toda semana e a gente vivia em restaurante, ok? E a gente vivia nas festas da sociedade, no meio da sociedade da alta sociedade, enfim, a gente se envolvia com todo mundo, certo? E é isso, tá? Meu ex também tinha uma profissão chamada auditor fiscal, que fiscaliza os impostos do Estado, municípios, enfim, do governo em geral, fazendo a distribuição para os auditores federais causarem as finalidades estruturais do governo, certo? Além disso, aí tá. Ele também é professor na faculdade, né, de direito. Ele também era advogado, administrador, professor e várias profissões. Mano, ele era tão nóia que desde novinho que ele já fazia várias faculdades. Então, a minha sogra é uma ser humano tão normal que toda vez que eu não lembrava que o meu ex tinha maluquice de faculdade, ai, Deus. Sabe, eu acho que até peguei. Eu tô com a vontade de terminar minha faculdade de Direito e já ir pra faculdade de jornalismo, faculdade de moda. Sabe, eu acho que pega esse negócio, sabe? É bom a gente andar com pessoas doidas, que a gente fica nóia da cabeça. Aí, eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, ser humano parece uma raia que dá ideia. Você viu a minha sogra, né?
Enfim, eles eram bem estruturados, assim, espiritualmente, né? Que eles estudavam espiritismo, estudavam evangelho, estudavam cristianismo, enfim, eles tinham a liberdade de estudar. Principalmente quando a gente faz direito, a gente é obrigado a fazer o estudo da religião, né? Enfim, teologia, né? Então, gente, mano, olha, pra mim, o meu marido era tipo um sonho, um boneco, mano, lindo. Um boneco perfeitinho. Ele tinha um jeito assim, estilo meu marido, né? Tinha um estilo parecido com o do meu primo, né? Do meu marido é meu primo também, tá, gente? Se vocês não sabem. É do Charlie Brown, sabe? Uma pegada do cara do Charlie Brown com o cara do Cera, assim. Ai, meu marido é o gostosão, pirocudo, meu Deus do céu, satisfatório. Pra mim só existia ele na face. Até ele noiar meu juízo, mano. Mano, Deus do céu, ser casado com meu ex-marido é um tormento. Eu ainda não me separei, mano. Toda vez que eu tento, dá ruim. E daí, gente, eu rio, sabe? Porque antes eu chorava. E Mana, eu me sentia mal, me culpava. Sofria problemas psicológicos e tal. Aí tá, né? A gente teve uma filha. E a nossa vida não mudou muito. Eu continuo a mesma putaria, né? Só site e tudo mais. Enfim. E daí, e não tempo. Eu fui casada com meu marido há 14 anos. Eu não sabia quem ele era de fato. Não sabia quanto ele ganhava. Ganhava mais de 100 mil por mês. E daí ele dizia: eu ganho só 30, sabia? Uma vez, né? Tem uma coisa. Uma vez eu fui lá na delegada, né? Por causa dessa tua amante aí. Que a bicha me noiou. Ela fez eu ir atrás dela pra matar ela. Eu te contei. Aí eu ri tanto dela quando eu conheci. Ela falou: ele me persegue desde criança, eu te contei. Eu falei: comigo é a mesma coisa, mas tu não vai ser mãe da minha filha, não. Porque tu é do estrangeiro. É uma cultura nova pra tu. Aí eu falei: é cultura nova pra mim. Mas será que ela vai saber? Eu quero ver quando tu conhecer meu ex-esposo. Quando ele falar bem assim: ah, vai pra casa do caralho. Quando ele te xingar, bêbado, de puta mais de não sei quantas vezes, e tu ficar olhando pra cara dele. Que diabo que eu te fiz? Ele vive no paradoxo sozinho, noiando, ofendendo os outros. E, gente, e eu não sabia que o meu ex era cantor de banda famoso, né? E ele também é pagodeiro, mano. De criar marchinha pro carnaval, envolvido num peladão, envolvido no Miss Mundo. É desse jeito que ele é, sabe? E daí ele foi inventar de ser não sei o que lá dos carnaval, né? Que ele virou tipo como se fosse dono de escola de samba, alguma coisa assim, eu não sei. Enfim, não sei se era dono, se ele só trabalhava, enfim. Enfim, né, gente? Aí, quando eu lembro, olha, as coisas que me aconteciam, mano. A gente brigava por tudo. Ai, Deus. Aí, né, eu não sabia que ele era cantor famoso e tal, mas ele gostava de cantar e a gente ia pra um hotel, né? Aí chegava naqueles hotéis assim, carésimo, assim, que só dava society, alta sociedade na hora do almoço, na hora da janta, né? Aí ele começava com o pagode, daí ele ia lá pros caras e falava, nossa, ele sabe muito bem, assim, pô, ele é artista, eu vou fazer arte cênica também, que o meu esposo, ele se dá bem com as pessoas. Eu vou fazer isso por ele também. E porque eu tava, né, aqui, eu já tinha conversado com ele, que eu tinha um site, que eu tinha uma coisa que eu queria criar e tal. Eu conversei tudinho. Tudo rolou assim, numa conversa bacana. Nós dois, assim, se dava muito bem nesse sentido de se apoiar, né? Isso conversando, que na prática ele tentava sabotar até. Se eu ia pra um evento da Vogue, ele tentava me jogar lá em cima do palco pra me falar no lugar da mulher. Era muito príncipe encantado, olha. Aí tá, né? Aí a gente pega. Aí eu falei, nossa, meu esposo é muito bem, olha, esse dono aqui, tudo convidando ele, vem de novo, aí é de graça não sei o quê, que se hospedar, Inês, que não sei o quê, a piscina fica à vontade, e eles adoravam ele, eu não entendia, que eu não via isso com os outros, né? É amigo dele, entende?
Aí daí eu achava, nossa, um convite pra cá, um convite pra lá, e vai pra cá, e vai pra escola de samba, aí não sei o quê, que não sei o quê, era VIP. Aí eu falei, meu Deus, mas que é isso? Eu não tô conseguindo entender esse negócio e tal. Aí eu falei, mas é, né? Deve ser normal. Então, eu vou fazer teatro, porque para ver se, né, se eu tenho facilidade, daí eu vou fazer um curso de modelo, de foto, de vídeo. Eu fui endoidando assim, fazendo curso, aí fui fazer de música, que não sei o que, onde eu vi acontecer as coisas na minha vida, né? Em decorrência, depois de uns 7 anos que a minha filha já tinha 7 anos de idade, né? Depois da gente, pra nascer minha filha, a gente fez a reconstrução do voto do casamento, porque a gente não tava bem, a gente queria se separar. Eu já não gostava mais das grosserias, ele ficava bêbado, não pensava. E acontecia isso, toda vez que eu me separava, tinha umas coisas lá de mulher no carro, sabe? Eu já sabia que ele tava me enganando, né? Enfim, aí eu criava na minha mente assim que pra mim não ficar doido, né? E daí eu voltava com ele e começava a ter depressão, que eu via essas coisas. Aí então eu resolvi ter filho, estudar, né? Em vez de ficar vivendo essa vida assim enfim, de ridícula. Aí eu peguei, resolvi dedicar em mim, dedicar em mim, sabe? Enfim, também quando eu fui casada com o Enéas, eu ouvia muita grosseria das pessoas que eles não sabiam da nossa vida. Por exemplo, eu sou prima do Enéas, sabe? Prima do Enéas, pra vocês que não sabem. E, enfim, bom, quem não sabe da minha vida, eu era atriz mirim lá dos Estados Unidos, aí meu pai é do rumo de lá, minha mãe é do rumo de cá, e meu pai é, enfim, a vida é uma loucura. Então, não quero falar da minha vida, eu vou falar da vida do meu ex, porque a vida do meu ex é muito mais engraçada que a minha, sei. A minha tragédia, não dá, vou sofrer, enfim. E é isso. Já voltando, eu não sabia que ele era famoso, né? E ele já tinha me falado algumas coisas, né? Que se envolvia com fulana, que era amigo de ciclano, que tinha comido uma celebridade e tal, mas eu achei assim, nossa, né? Quer dizer, eu vi foto, pronto. Eu vi foto, vi vídeo, tentei não ver, que eu fiquei sem jeito. Vi as pessoas que estavam envolvidas, só os poderosos assim, né? E as putarias que tinham rolado e algumas coisas envolvendo a vida dele, governo e tudo mais. Tá, vamos sair dessa parte. Aí vamos pra parte que me causou depressão. Eu separava, quando eu voltava, tinha esse resquício de traição. E eu passava a mão na cabeça dele, que eu gostava, que eu era cegada, assim, de vida por ele. Daí eu vivia minha vida pra viver minha vida com ele. Tipo, a mãe dele tinha virado minha mãe, sabe? Em vez de eu ir visitar minha mãe, eu visitava a mãe dele. Em vez de estar no meio dos meus amigos, eu tava no meio dos amigos deles. Então, eu fui o tipo da mulher que ficou cega, que só queria saber do macho, sabe? A aba do rabo dele. Só queria saber dele, saber dele, queria saber o que ele fazia, tinha medo de algo acontecer, como... Aí eu acabava ultrapassando o meu papel, acabava virando mãe, acabava virando irmã, amiga, e apoiava em tudo, e ficava cega, e tinha medo, e acabava me metendo em uma confusão, mano, que quando eu ver, parecia que meu ex não existia, só eu brigando com todo mundo ali, tentando ajudar ele. Aí, né, tá. Aí nessa coisa de vai e vem, nessa coisa de vai e vem, enfim. Aí veio esse negócio de blog, né? Às vezes a gente brigava, às vezes ele me apoiava, às vezes não, enfim. Às vezes ele tava cansado, não sei como era, né? Enfim. Um belo dia eu estava lá em casa. Chegou a parte que me fudeu, que eu sofri de um problema tão grande que eu quase me suicidei. Isso eu não bogoiava, que eu ficava doida, que eu bebia e morri, eu acho, sabe? Uma vez, já decorrente já de desconfiar que ele me traía, ele não deixava eu ver mensagem, ele apagava tudo, ele agia estranho, e brigava comigo, eu não só entendia, eu ficava olhando, chegava em casa, ele tinha casa, roupa lavada, tudo perfeito. A empregada fazia tudo, e quando a empregada não tava, eu fazia melhor que a empregada, que eu tinha medo da substituição, né? De separar, porque como era meu primeiro esposo, eu já tava não sei quantos anos de casada, eu tava cega, eu queria ser aquela mulher perfeita pra ele, enfim. Eu criei aquela coisa doida na minha juíza ali que
Só existia no meu juízo, que a mulher perfeita é a mulher que esculacha o cara, né? Fica com o dinheiro, que fica com tudo, que o cara não existe, que ele não pode se mover, senão ele tá lascado. Se não fizer assim, mano, pode crer, a outra vai vir lá, a amante vai tomar tudo e tu vai ficar num apartamento pequeno enquanto o doidado, deu uma anção pra mulher que ele não deu nem pra mãe dele, né? Eu ainda disse assim, olha, Inês, sobe o segundo andar aqui na tua mãe pra gente ficar por aqui. Quando vim e tal, põe uma piscina, faz uma garagem maior. Mano, eu dei um monte de ideia assim no juízo dele pra ele ter uma estrutura de vida melhor, né? Minha sogra, ela vive numa região, assim, bem nobre e bem, assim, né, confortável. Enfim, para quem não sabe, a minha sogra é servidora pública, o meu sogro é servidor público, então eles são muito respeitados e conhecidos, né, pelas pessoas e tal. Então, eles mereciam um conforto decorrente da vida que eles já viveram sofrida, de se dedicarem aos filhos. Enfim, os filhos são bem-sucedidos, é médica, é doutor aqui, é doutor ali, é doutor lá, é assim, né? Eles têm essa vida, é assim que eles são. Aí, aí o que aconteceu, né? Ele chegou comigo um belo dia, começou a chorar, e começou a passar mal, eu me desesperei, e ele já vinha já decorrente de uns meses passando mal e não sabia o que era, eu já fiquei preocupada. Aí ele pediu, Suelen, vamos fazer exame ali, que eu acho que eu tô estéril, tô sentindo uma dor, não sei o que, ele foi lá fazer exame e tal. Aí o cara, né, isso tá parecendo uma possível doença que causa histeria e tal, talvez você não possa mais ter filho. Mas se a gente tratar, tu consegue. Ele tratou e eu acho que ele pode ter filho, entendeu? Porque ele fez tratamento. Aí tá, demorou um mês, 2, 3. Eu tava lá em casa, né, a Ana tava brincando. A gente tinha chegado lá, já tinha chegado de carro, né, com a minha filha e tal. E daí, gente, aconteceu a parada. O que, gente? Quando ele chegou, tava a comida feita, a roupa tava sendo engomada e uma roupa de couro, jaqueta dele de couro, tava sendo relavada e colocada para não dar fungo, que acaba dando quando a gente não usa, né? Então a moça botou o produto, fez isso, fez aquilo e tal. A gente só, nossa, é um apartamento pequenininho, gente, de 2 quartos, né? Um homem podre de rico desse. Mano, olha as coisas que eu descobri desse homem, mano. Olha, eu já tô sentindo assim, pesar minha mão. Eu já passei mal, entendeu? O homem ficou cego por mulher, que eu não sei o que dizer. E chegou lá em casa e começou a chorar, chorar, chorar. Só ele tem um negócio pra te dizer que eu tô sofrendo um processo por causa disso. Tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falei, é mesmo, a pessoa disse que vai me fazer isso. Aí ele começou a contar que a menina ameaçava ele, que a menina não sei o que, mas lá. Essa menina que diz que, segundo ele, era a mulher que ele gostava, que ele amava, que ele ia morrer, que não sei o que. E durante isso durou um mês, 2, 3 meses, né? Aí passou Natal e Ano Novo, foi Natal e Ano Novo. É, janeiro, novembro, dezembro, enfim. Passando pelo tormento na mão desse homem. Quando chegou em janeiro, eu me separei, não aguentei. Falei, olha, não dá mais. Você não me deixa dormir, você surta do nada. Você me acorda eu e a Ana, você não pensa na gente. Você surta o tempo todo, não dá, não é? Enfim. E daí, né? É, ainda num tempo que eu tava gestante, eu sofri de depressão pós-parto, porque eu sofri abandono, né? Minha sogra que me ajudou, e minha família não podia estar presente, aconteceu umas coisas ruins com eles, que eles não podiam estar ali fazendo a faculdade familiar para mim. É isso, né? É... E é isso que eu passei, né? Eu aguentei, aí eu resolvi separar. E daí eu não vi a opção, que eu fiquei meio com medo dele querer me matar ou fazer alguma coisa comigo. Eu resolvi separar, porque ele já havia me ameaçado um tempo desse. O cara lá do trabalho dele pontou um revólver na minha cara. Aconteceu umas coisas assim que eu não gostei. Daí eu resolvi, tá bom, vamos separar, ok?
Aí ele pegou minhas coisas. O respeito que ele tinha por mim era de pegar minhas coisas e colocar dentro do saco de lixo. Quando eu vi aquilo, eu falei, acabou com a minha raça. Aí ele pegava minhas coisas e colocava no saco de lixo, pegou o filho dele, tava lá, presente, segurando a Ana pra não ficar gritando, pedindo pra mim não ir. E pegou, me botou num Uber, tá? Pagou o Uber, se eu não me engano, e me jogou lá pra casa da minha mãe. E foda-se, tipo assim, sabe? Aí eu falei, nossa senhora, hein? Aí ficou lá ele, o Júnior, a Ana e o cara, né? Pegou assim minhas coisas, jogou assim, como se eu tivesse traído ele, cometido esse crime lá e tal, né? Tá. E daí eu comecei a pensar, né? Por que esse cara fez isso comigo, né? Eu fiquei na minha, eu era mandada, eu tinha que ficar indo visitar minha filha todo final de semana, deu um jeito de ir. Daí, não tinha como eu ficar na mamãe, não tinha como eu ficar na Fernanda, eu fui morar na casa dessa minha amiga aí. Eu tinha que me virar pra ir lá, mesmo não tendo dinheiro, porque eu tava desempregada e não tinha nada. Aí a minha irmã mandava dinheiro e às vezes ele mandava dinheiro pra mim ir visitar a minha filha. Quando chegava lá, uma grosseria da minha sogra, de repente a mulher começou a ser grossa e comemorar que ele tinha outra mulher, ok? Pra ela foi incrível. Aí eu fui no tete-a-tete conversar lá com a mulher pra saber das paradas. Ela me contou que ele perseguia ela desde os 5 anos de idade, que ele tinha cometido pedofilia, que ela tinha prova, que ia processar ele, que ia matar, que ia fuder, que ia desgraçar e tal. Nessa putaria, eu contratei um detetive e fui investigar o menino. Nessa brincadeira, eu descobri que era famoso, que tinha dinheiro, que era podre de rico, que não valia nada, que mentia e tinha as coisas, escondia, que alugava, só não sei onde ele enfiava o caralho do dinheiro. Que ele sustentava a ex, sustentava outra ex, que sustentava não sei quem, que sustentava até gay, que ele tinha se envolvido com gay e que o gay ainda queria me matar, diz. Que eu tinha que separar, que era gay nele. Tá, separei. Depois que descobri que diz que ele me defamava. Que eu era Kenga, eu só não sei pra quem eu tinha dado que eu era Kenga. Só que ele nunca viu eu dando meu xiripa em troca de dinheiro. E nem vai ver, porque, sinceramente, não tem como, né? Sanidade mental nos obriga a usar o cérebro, né? Primeiro, sair de um relacionamento com um advogado que agora é o quê? Defensor público, professor e tudo mais, né? E me envolvo com ele. O tempo que eu tive de virar puta foi o tempo que eu me separei do Luke que me traiu com uma Miss aí. E daí fui me envolver com meu ex. Não teve que eu me envolver com ele. Ele me traiu com a apresentadora de TV, com Ana Maria, com Xuxa, com Braga, com caralho a quatro, com um monte de gente que eu fingia que não sabia. E ele, olha o tipo de apartamento que ele tem. Os últimos apartamentos, assim, enorme, lá do último andar, sabe? Era só assim. Ele pegava, alugava escondido, ganhava dinheiro, não sabia, não via a cor do dinheiro, não via a cor do salário dele. Quando ele ainda vinha, que ele ainda vinha chorar, pedindo R$ 1, R$ 2, R$ 3, papel higiênico. Pra mim, eu ficava olhando assim. E eu descobri tudo isso dele. Depois eu descobri. Caso dele com tia, com mãe, com pai, com tio, com filha e tudo isso pra que ele conseguisse manipular eles contra mim. No final, minha mãe não queria eu na casa dela. Eu tive que me virar e morar na casa de amigo. Minha irmã não queria que eu botasse o pé lá, que ele tinha ameaçado. E desse jeito. Daí não tem como uma pessoa ficar doida, né? Se envolver com um caralho doido desse, não tem como. Aí nisso eu descobri o valor do salário do homem, que eu quase morri, que ele dizia que sobrava R$ 1 pra ele. Nessa brincadeira eu descobri os aluguéis do cara. E nessa brincadeira eu descobri o valor que ele pagava era para as ex dele, mano. Que uma ele tinha que dividir até o cu dele. E ainda tinha traumatizado a mulher.
A que traiu ele, abandonou e fugiu com outro. Mano, mas essa fez uma coisa que eu não tive em mente pra fazer. Coisa que ele fez pior comigo. Nessa brincadeira, em vez dele ficar com a mulher que ele tinha me traído, segundo ele casou com uma japonesa da baixa da égua, que era ex de um ex meu, e que não valia a prega do meu prequito. Que a mulher já enganava o meu ex. E que o meu ex, quando eu fui ver, parecia que era até pai do filho do menino, que ela disse que era dele, do menino. Nessa brincadeira. Por quê? Descobri que a minha tira-se estava paga, que a tira-sema era paga, que a Eliana era paga, que a vovó com o papai, com o tio era pago, mano. E eles falavam com ele normalmente, aceitavam ele em forma humana. Ele aparecia, conversava com eles e ia embora. Aparecia, aceitava. Agora, se eu aparecer pra conversar, eu tenho que me multiplicar pra ser morta. Enquanto eles conversavam com ele como se fosse a coisa mais normal. Tô fazendo isso porque eu tô fazendo o meu momento de silêncio, que ele pagava um advogado pra mim, um advogado, um psicólogo pra me tratar, depois ele queria que eu tomasse remédio pra depressão. No tempo que eu tava casado com ele, eu já tava com problemas psicológicos. E depois descobri o caso dele com a minha prima, aí eu fiquei doida, não acredito, quase me matei, que eu não acreditei. Me disse que tinha terminado, a gente arratou o casamento, não se separou. Depois eu descobri coisa pior, que ele dava, sustentava, e o diabo lá em casa ele não tinha R$ 1 pra nada. Eu respirei, meu Deus do céu, não acredito no que eu tô vivendo, eu falei. Daí peguei simplesmente isso. Simplesmente isso. Ele pegou, né? Casou com outra mulher. E ao mesmo tempo ainda tinha caso com a menina e com os outros. No cartão de cheque dele tinha mais de 10 carros pagos à vista. Ele pagava à vista às vezes pros caras. Ele se envolvia com os gays. E com as mulheres, ele pagava faculdade, dava tudo. Essa menina, ele se separou dessa do meu ex e se envolveu com outra menina. Nessa, ele pagava apartamento, ele deu um apartamento novo, deu faculdade, fez o diabo. Ele pagava tudo pra mulher, sustentava com a mulher, mano. Eu falei, esse cara não queria me dar R$ 500, porque segundo ele não tinha um centavo. E o que ele fazia? Ele pagava uma riachuelo pra mim. Alguém vai acreditar? Que ele pagava. O único dinheiro que ele gastou comigo foi com uma riachuelo. Aí as outras foi pra mim deixar doido, que ele queria pagar advogado. Ele queria pagar, entendeu? Ele queria pagar, soltar dinheiro pros outros e manda que foi dinheiro pra tudo quanto é lado, que o povo ficou rico às minhas custas, olha. E simplesmente ele pegou, mano. Agora o psicólogo, cara, mano. Até eu chegar aos remédios de esquizofrenia, mano. Eu fiquei tão doida. Eu ficava no apartamento variando e às vezes eu ouvia os outros tendo problema e comecei a achar que era comigo. Bom, Enéas, eu não tenho esquizofrenia. Foi um método que eu usei para tentar me separar depois que eu descobri que tu tinha um caso com a minha prima. E depois das merdas que envolve a Fernanda e você. Que você sabe muito bem. Então eu não vou falar, porque eu não sei como eu vou agir com o que a minha irmã fez. Mas eu perdoei, entende? Só que eu tenho medo, né? Assim, de ficar perto, de falar de qualquer coisa, dela querer armar alguma coisa pra mim, né? Porque como eu vi que ela teve um envolvimento com meu ex-esposo, então eu prefiro, né, me, me assim, né, pra mim não sofrer um crime, por exemplo. De novo, ouvi o Ivan falando assim, olha, eu preferia que a Fernanda fosse casada com o Enéas em vez de do Lago, que é engenheiro podre de rico e dono de um monte de empresa, mano. Que ele faleceu até hoje, a Fernanda não ficou de um centavo desse dinheiro de empresa de construção. Então, um homem é podre de rico. A outra esposa dele é podre de rico, assim, que eu não sei o que. E a Fernanda se formou em design de interior, não ganhou uma fortuna, não sei o que e tal, né? O comentário da nossa família. E ficou só com essa pensãozinha depois da morte do Lago, não sei o que. E com as suposições dos filhos não ser dele, né?
Interessante. E olha, eu não podia ter amigo, não podia ter amiga, ninguém prestava, falava mal de mim. De repente ele falava com a minha amiga e começava a história de que eu não prestava, que eu não entendia. Eu ficava olhando, mas assim, me explica. Alguma vez eu me comportei como uma garota que não se presta? Alguma vez assim, eu, né? O que ele não pensava era como era que a Suelen agia perto deles, entendeu? Como era o comportamento. Ele noiava. Ele noiava, né? Porque ele não sabe da minha vida verdadeira e ele não vai saber. Enéas, tu não sabe da minha vida, eu não quero te contar, Enéas. E é isso, sabe, Enéas? Mas olha, eu não sei o que dizer do que eu vivi na mão dele, sabe? De traição, olha, no primeiro relacionamento ele já saiu comendo outra mulher, apresentou uma menina que ele saía, ainda disse que era amiga dele, apresentou um cara que ele sustentava e que ele comia, botou o cara como funcionário, o cara queria fazer o que bem entendesse, né, sacaneava ele na minha frente, agia como se fosse namorado dele mesmo na minha frente, eu não sabia. Eu descobri um monte de coisa, sabe, Kátia, que eu não te aconselho a continuar o relacionamento com o Neto, que o Neto é gay, e ele não gosta de mulher, mano. Ele não gosta de mulher. E é isso, tá? E eu descobri um monte de coisa, sabe? Olha, bissexual, né? Relacionamento aberto, então pronto, né? Não vou me coisar. Mano, o homem não vale nada, me chamava de bitch, não me dava, não me sustentava, dava uma miséria de comida que era do jeito que ele queria. Que geralmente, quando a gente casa, a gente faz a vontade da mulher da gente, cara. E eu tinha que aprender a fazer até a comida que ele comia, tá? E eu fazia do jeito que ele queria, tá? E ele ainda queria esculachar a comida. E tava perfeita. Uma vez eu fiz a mãe dele ir lá em casa, fazer comida para ele, enganei que tinha sido feito por mim. Pois quando foi eu dizendo que tinha feito a comida, ele quis esculachar. Eu falei, Enéas, eu não fiz a comida, eu tô mentindo. Quem fez a comida foi tua mãe aqui. Tá? Ah, então tá perfeita, não sei o que. Ele falou desse jeito, ele deixava claro que ele queria me afetar. Eu falei, nosso casamento já era, já vinha conversando com ele assim. Até ele vir com a história aí e descobrir toda a putaria aí dele. E que ele mandava eles me ofenderem porque ele era mais velho, que eu não prestava, por causa disso eu era aquilo. Segundo ele, por ele ser mais velho, eu era aquilo. Segundo ele, enfim, né? R$ 500 era como ele falava assim: eu dou os R$ 500 pra Suelen, papai, pra ela, como se fosse uma ajuda pra ela, sabe? Que ela não trabalha. R$ 500, Enéas, era pra te ter me dado pelo menos salário mínimo, Enéas. Como vergonha na cara você não tem. Você dava uma mansão com umas piriguetes que tu nunca nem viu na vida só porque comeu na infância. Você também me comeu na infância, colega. Até 16 é menor incapaz, até 18 é menor incapaz, Enéas. Sabe? Olha, mano, eu vivi 14, 15 anos da minha vida na mão de um pilantra, golpista, safado, mau caráter que se fazia às minhas custas no nome da minha família. Pô, você sabia quem eu era, que sou só parente. Você se fazia às minhas custas, mano. Pô, você não vale nada, entendeu? Você usava meu nome pra se dar bem nas coisas. Você é um canalha. Se eu tentar usar teu nome, eu tenho vergonha, eu tenho medo de a pessoa me chutar do estabelecimento ou tentar me matar. Ou tu querer que a pessoa venha com um revólver na minha cabeça, mano. Pô, sacanagem. Né? Pronto. Acontecia isso que eu descobri. E eu, mano, eu ficava cega e queria ajudar ele, né? Eu mexia os pauzinhos pra facilitar as coisas pra ele. Facilitei pra ele ser envolvido lá com o governo, facilitei pra ele ser envolvido aqui, facilitei aqui pra ele conseguir, assim, eu meio que escondida, facilitava a vida dele para ele se envolver comigo no futuro, enfim, eu dei uma mexida na vida dele porque ele não tinha ali a parada, né? Facilitei aqui, facilitei aqui, facilitei aqui, fui facilitando a vida dele escondido, tá? Separei, pegou minhas coisas, botou no saco, ó. Não queria me dar um centavo pra me sustentar. Tive que viver da minha família, que tava sem dinheiro, passando por necessidade. E a gente, ali, né, a gente veio pra cá, pra Manaus. A minha mãe endoidou de brigar com a minha avó, que a minha avó, ela não tem dinheiro, que ela não coisa, mas pros outros, a minha avó tem tudo. Ela dá uma mansão, ela dá uma casa, ela dá um sítio de mais de bilhão de dólares pra pessoa. Né? Mas pra minha mãe, ela não queria dar nada, ela aceitou o casamento, até hoje, ela nunca aceitou. E pra minha mãe, a vovó fala que é pobre de marredeci, que não tenha nada pra ela entender. Quando a gente não aceita o filho, a gente é pobre de marredeci, mano, é difícil a situação.
Você fala assim, mamãe, o Enéas é poderoso, é famoso, é isso, aqui. Ela, que porra nenhuma. Eles tratam assim agora. Mamãe, a senhora sabe que o meu pai era famoso, podre de rico, a senhora sabe a história, a senhora sabe onde que tá o dinheiro, onde que tá isso, onde que tá aquilo. A senhora sabe de onde que tá as coisas, onde que... A senhora sabe quem é fulano, a senhora sabe quem tá aí. Eu quero que se fale, blá, blá, blá. Então pronto. Foi querer viver a vida lá tal de pobre, né? Acho que ela tinha transtorno de bipolaridade para querer saber como era ser do gueto, né? Da pobreza. Pronto. Ok? Aí me separei, né? O cara me dava sem dinheiro. Dizia que era tipo como se eu fosse uma filha dele, que ele pagava uma pensão. Quem paga R$ 500 sendo uma pessoa como ele? Mano, eu não acredito, ele é tão cara de pau que ele abandonava até o próprio filho dele, segundo o filho dele, né? Olha o papo do moleque, né? A mãe dele não vivia nem do salário dela, né? Pô, 3 filhos que trabalham, sustentando a casa, a mãe ainda precisa usar o salário, mano. Tá de sacanagem, né, gata? Teus investimentos, gata. O que você faz da vida? Você sabe pegar um R$ 1.000 e investir aqui, ó, 5.000, 10. Eu falo assim, porque eles agiam como se fosse uma pessoa que fosse salarizada de, tipo, assalariada de salário de, tipo, 1.000 e pouco só, sabe? Eles agiam assim como assalariado, tá? Ai, Deus. Aí eu tá. Assalariado, né? Assalariado. E é isso, né? Ah, é, pronto. Decorrência de 5 anos, eu passei um tormento. Até hoje eu passo tormento, que eu tenho medo de falar que é minha história do que eu vivi, né? E ele sempre, no começo ele era um homem que me ajudava, que era parceiro e tal, mas depois comecei a querer trabalhar, ter as coisas e me virar, né? Assim, como uma pessoa pobre, sem ele nem beira, enfim. E ele começou a, não dá, eu te dou R$ 500. E ele falava na minha cara, eu te dou R$ 500, eu já não te dou muita coisa. Eu pago o dentista, eu pago psicólogo, eu pago salão, eu pago roupa, eu pago carro, pago não sei o quê, mas o carro tá no teu nome, você paga o salão quando você quer sair comigo, você é dentista, você faz mais que sua obrigação, porque eu fico lhe atormentando, porque você é doido, e você ainda queria que eu fosse no órgão do governo, eu sendo casada com você, você ia fazer eu cometer um crime desse, entendeu? Sendo que outras pessoas precisam, enfim. Então dá pra justificar tudo, tá? Ele usou meu nome pra comprar as coisas pra ele. Fui laranja. E depois ele oprimiu as pessoas, não queria que ninguém comentasse sobre isso. Só que eu queria contar pra ele, né? Desde criança que eu faço bico ali na Globo, por exemplo. Faço bico lá em Hollywood. Faço bico lá nos Emirados Árabes, sabe, né? Eu faço bico. Dá pra ver, assim, pela minha fisionomia, que dá pra ver que eu faço bico, né? Pronto. Mano, mas que merda que você foi encanhar de eu ter curtido e like. Ele pediu pro cara, ele escreveu uma carta pra um cara e pediu pro cara, um hacker, destruir minhas curtidas, meus likes, meus seguidores. Ele ensinou o cara a excluir, tá? Mano, e as mensagens que eu recebi das pessoas eu não via. Uma vez a minha amiga, eu te mandei mensagem, não chegou não. Mas eu mandei aqui, ó, tá aqui, ó, mandei a mensagem no amiga, não apareceu não, tá aqui, ó. Você não excluiu nem nada, amiga, não apareceu. Já dias que o meu nem sequer atualiza. Olha, veio do dia que tá aí. Vê se tem mensagem. Vê se tem aqui. Eu peguei, fui lá no histórico. No meu histórico não tinha nada. Era como se fosse uma lava-jato de roubo, sabe? Na minha conta. Que não tinha nem indício das curtidas que eu tinha acabado de receber, que sumia. Aparecia assim e sumia. Pá. Aparecia assim e sumia. Pá. Sabe? É...
Pronto, gente, mano, olha, me aconteceu coisa, olha, de eu chegar num lugar, as pessoas se estranharam comigo, de famoso me tratar de um jeito estranho que eu não entendia. E sabe o que eu vi? Os sites de fofoca estavam divulgando que eu era interesseira, que eu era golpista, que eu não valia nada, eles não sabiam nada da minha vida. Como é que eles sabiam da vida do Enéas? Olha, eu sou filha de artista, eu sou atriz, eu sou da realeza, vocês gostando ou não, prima Elizabeth, primos faraós, primo de Abacuato, vocês não sabem da minha vida, eu sou parente do dono da Globo, sou parente do dono da SBT, vocês não sabem da minha vida para divulgar aí? Como é que vocês tiveram a capacidade, a cara de pau de falar de mim? Aí, difundir a minha dignidade. Vocês não investigaram a minha vida, vocês não foram saber o que eu faço, quem era minha mãe, quem era meu pai, não é possível, minha mãe é detetive da polícia. Meu padrasto detetive, meu ex é importante, outro ex importante, gente importante, dono disso, dono daquilo. Só gente importante, vocês não sabem da minha vida? Ou vocês querem que eu pegue e vá me envolver com um mendigo da rua, eu sendo uma pessoa que sei da minha particularidade? Eu tenho a minha vida, tenho minhas coisas, né? Aí o cara vem me dar um golpe desse, de dignidade, né? E fode a minha dignidade, sai me difundindo e falando mal de mim pra todo mundo e foda-se sem... Então, não quero saber quem é, eu vou destruir. Não é assim, gato. Não é assim, boi lambe. Boi aqui não lambe, boi é morto e é comido. Um homem safado desse mau caráter, olha, 5 anos que eu tô aqui, a minha filha está sofrendo alienação parental, não sei nem dela, não sei o número do contato dela. Se eu mandar a resposta, ela não me manda. E eu ainda tinha que parecer que era a mãe do filho dele. Porque ele era doido. Ele queria emprestar dinheiro do menino, não queria pagar. Ele não queria mandar dinheiro pro menino, que era filho dele. Olha, Enéas, quando a gente tem um dinheiro assim, a gente dá uma pensão de salário mínimo, de uns 3 ou 4 salários mínimos. Agora, se a gente tem um dinheiro muito grande assim como tu tinha, a gente dava pelo menos 30 mil pra se garantir no filho assim pra ele. Meu filho investe esse dinheiro aqui pra mim, pra me ajudar, entende? A gente usa os filhos como testa de ferro, né, Enéas? Porque, olha, tem algo de errado grave, Enéas. Que eu tô te explicando, que eu acho que eu não sei o que dizer, né? 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 A pessoa não conhece a pessoa e vai lá e destrói. Olha, sou editora de site, sou blogueira, sou formada, sou dono daquilo, dali, balá, bará, baia, dizer toda línguas estranhas. Alguém procurou saber, assim, quem eu sou? Assim, o que eu faço da vida? Quem são meus parentes? Qual o grau? Aonde? Como é a história? Eu sei do relacionamento da senhora, sua mãe, com meu avô, por exemplo. E do por isso você ser meu parente, mano. E talvez por ela ser prima, né? Minha prima, mas se tu se baseia em quem tu é, então quem eu sou? Como é que você quer me destruir assim, menino? Pelo amor de Deus, se mede as consequências das suas atitudes. Agora você quer que eu morra, me suicide? Olha, né? Eu podia saber, que eu sabia que os vizinhos falavam um monte de merda. A vizinha chegava me acusando lá. A vizinha, mano, quando eu descobri quem era aquela mulher, eu não acreditei. Aquela vizinha que mora aí é casada com um famoso, né? Só pra te saber. E esse pessoal do outro lado é o pessoal da Rede Globo que a minha avó mandou morar aí. Pra te saber. Eu não acreditei. Do meu professor, do Maurício, o Maurício lá do programa de TV lá da Globo, que criava os Charge. Então, olha, é assim que era, é assim que a minha família faz pra tentar me defender de doida, né? Olha, as pessoas que tu chegou, tudo são gente importante. As pessoas que estudaram comigo, gente importante. Faculdade, escola, creche, até hoje. Quem eu me envolver é importante. Então, antes de falar de mim, meu Deus, você procura saber quem eu sou, né? Pra facilitar na sua vida. E não tem vergonha de ser quem você é, tá? Porque eu também não tenho. Se eu sou, por exemplo, sou lésbica, bissexual, sou diaba 4, sou a doida, né? Então, mano, eu não me escondo a minha vida, tá? Pelo amor de Deus. Você é nóia pra caralho. Não, separei de ti, eu casei foi com um ex-presidente, que eu não sou otária, né? Porque ninguém merece. Me envolvi com o jogador. Olha, vê se esconda, né? Cadê que tu vai ter coragem de me contar? Vê se dá pra contar o que tu fez. Esse relacionamento teu pago. Vê se tu pode. O meu não foi pago, né?
Eu posso falar quem são, com quem eu me envolvi e tudo mais, credo, eu tenho nojo, entendeu? A pior coisa é a gente ter uma amizade que tem inveja da gente, que cobiça o que é da gente, dá nojo, dá ódio, entendeu? Dá ódio. Se eu trouxe uma mãe pra me ajudar, ela tem que me ajudar, tá? Me ajudar, não é me matar. A minha mãe, ela vai me ajudar, ela não vai me matar, Inês, tá? E a minha mãe tem obrigação comigo e com a minha filha, com você quem tem a sua família, ok, Inês? Agora você me respeite, a minha filha, foi você que programou a gravidez, eu nem queria, Inês. Que eu tinha dificuldade, eu tenho um problema uterino, minha querida, eu não posso nem ter pra mulher tá falando uma merda dessa, dizendo que a Analice não é filha da Ana. Mano, ele é tão mentiroso que ele foi mentir no processo, que eu fiquei com medo de sofrer um processo pelas mentiras dele. Né? Nosso casamento eu acho que não é aceito, que o meu nome tá errado na certidão de casamento. Significa, né? Olha, Enéas, pelo que eu sei que tu já tá no milésimo dos casamentos, né? Cadê que tu tem coragem de contar pra mim? Cadê que tu consegue ser um... Olha, quando o homem for como Enéas, assim, conselho para as outras pessoas que passam por dificuldade como eu, que é enganada, as pessoas tentam esconder quem são as pessoas, sabe? Simplesmente isso. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Né? Enéas, novamente. Quando o homem vir com vocês, que é com o papo de que não se fala com a ex dele, que não é amigo da... Principalmente se for mulher que se envolveu com ele, casou, teve filho e tudo, e ele não fala, não se dá bem, você pode ter certeza que ele não vai fazer diferente com você, ou pode fazer pior. E tem coisa pior por trás disso. Porque além dele falar com ela, ele pode estar comendo ela, ele pode ter tido outro filho com ela e você não sabe. Além dele tá dando dinheiro para ela. E você sem um centavo no bolso. Porque eu tô enfatizando, porque ele falava merda de mim, ele me xingava de Kenga sem eu ser. Entende? Então, tome cuidado quando vocês forem se envolver com alguém, forem querer ofender a pessoa sem saber quem a pessoa é. Vocês sabem o que a pessoa passou? O que aconteceu? Como foi? Como é a história? As coisas ali. Vocês sabem ser solidário, ter compaixão e tudo mais? Porque me ofender de bitch por eu ser casada com um homem mais velho, mano, e o cara não valendo nada, me poupem, tá, menina? Vocês não valem nada. Sabe? E pior nem nada, as beats dele são as fuleiras, assim, da baixa da égua, tão fuleira que dá vontade de arrancar os cabelos, arrancar de dentro de casa pra entender. Olha, as casas que esse corno comprar com vocês não é de vocês, é dele. As casas, ou o carro que ele tiver, não é dele, não é de vocês, é meu. Olha, eu tenho comunhão total de bens com ele, ele é doido. Ele tem problema mental. Cuidado com os filhos que vocês tiverem, porque ele vai dizer para as outras que não é dele. E cuidado, olha, a minha gestação foi toda planejada por ele e pela família dele, tá? E eles ainda queriam, ele era doido, ele fazia DNA escondido da menina, da minha filha. E eu, pra mim ter filho, eu passei 7 anos casado com medo da porra de ser morto, que ele era doido. E eu ficava tão cega, né, assim, eu gostava dele que eu não sabia explicar, não sabia que ele era famoso, juro por Deus. Fui descobrir depois, né? Então vocês tomem cuidado com doido como o Enéas, tá? Que ninguém merece. Ele é mau caráter, ele é um canalha. Meu ex-esposo chegou comigo e falou assim: Sueli, aconteceu isso comigo. Você conhece, tal, não sei o que, blá, 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 tchá, blá, 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 tchá, 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 né? Aí eu falei, olha, meu ex-esposo, que ele veio me falar isso, blá, 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 ele tá nóia, ele tá nóia. Eu expliquei a história para ele. Ele falou, porra, que situação. Eu entendi a depressão depois do relacionamento. Porque passar por tudo isso na mão do homem desse, o homem da vida querer te fuder, e não aceita separação, não sei como é, ou ele quer te destruir, ele tá doido. É isso, sabe, gente? Foi o que eu vivi, né? Ele não olhava. Ele pensava que as coisas eram facinho assim, como ele pensava, ponto. Depois que ele separou, ele viu o cu da cutia assoviar, que eu vi ele chorando lá.
Eu ficava assim, lamento, né? Poxa, posso ajudar pela Analice, assim, né? E mais coisas eu ajudava pela minha filha mesmo, mas outras coisas assim, por exemplo, ajudar a comprar uma coisa que preste pra ele, ajudava a dar dica de carro que preste pra ele, assim, pra ele viver a vida assim, do sonho dele, porque ele fingia pra mim que era pobre, que era um servidor público qualquer que, enfim, que tinha destruído todo o patrimônio que ele tinha com a outra esposa dele, que era importante, né? Envolvida no governo e tudo mais, um homem doido. E veio querer fuder a mulher toda, é outra importante também envolvida com o governo, com gente importante. Todas as mulheres que ele se envolver são importantes. Então tome cuidado, vocês que estão se envolvendo com o Enéas, que o Enéas não é solteiro. O Enéas ainda tá casado comigo, com comunhão total de bens. O tal do golpe que ele tentou dar em mim não deu certo, que o meu nome tá errado no documento, então eu não vou aceitar a certidão como álibi como é que se fala, Enéas? Pra te me dar esse golpe, né? Sinto muito, né? Agora, mano, ele é tão doido que ele foi mentir no processo dizendo que a gente tinha 3 anos de relacionamento. Enéas, meu Deus, conta do tempo que a gente começou a viver, mano. Não importa nem se tu é casado com outro. Por exemplo, se tu tiver casado comigo, se tiver casado com outra mulher, a mulher vai recorrer no direito na justiça, ela vai ter o direito que eu vi os processos até do aí ele teve filho com outra mulher, ainda casado comigo. Eu sei da história da tia da Larissa. Ai, meu Deus, eu sei tanta história envolvendo Enéas. Ele tentar matar por viado. E o viado ainda vem com graça pro meu lado, mano. Comigo ele anda direito. Ou ele anda na linha, ou tomba vocês dois, malandro. Entendeu? Então fique esperto. É assim, né? O meu é nóia, assim. É nóia, o cara. É nóia. Ó. Entenderam? A patroa. A patroa é quem tem. Não é quem fica roubando, não. Ou achou que roubou. Entendeu? Entenderam? Não entenderam? Agora vamos para a parte pior, que é a parte. Agora minha mãe tá me chamando pra comer, ok? Vamos para a parte, gente, da grana. Eu descobri que ele pegava mais de 100 mil. Ele tinha empresa e que gerava mais de o quê? Uns 3 bilhões? Uma receita que de uns 10 bilhões? A receita de então. Aí vem a parte da onde ia parar as coisas. Que ele usava pessoas para esconder dinheiro, que ele usava pessoas para esconder patrimônio, que ele usava as pessoas para esconder que ele era dono das coisas. Eu falei, ele é esperto. O segredo é usar as pessoas para ter as coisas. O segredo é usar as pessoas para isso. E depois quando a gente morre. Então, a minha filha, ela abdicou de mim. Ela não teve coragem de lutar por mim. Com a idade que ela tá, de uns 14, 13 anos, ela tem autonomia de lutar pra querer saber como eu tô, lutar pra saber o que eu tô fazendo, o que eu comi e tudo mais, como eu fazia com ela. Cuidei dela direitinho, ó. Foi eu sozinha, que eu tinha medo de fazerem mal pra ela. Nunca abandonei minha filha, né? Aí eu passei por uma depressão, fui abandonada, largada, jogada sem Deus dará e pronto. Morre aí, velha, né? Olha, não aceito que você namore com 15, não aceito que você namore com 20. Eu sou ela e não aceito. Não aceito, entendeu? Falta de respeito. Não me ofenda, não diga que eu sou preto nem que branco. Você fique sempre na sua calada. Quando eles estiverem falando besteira assim, você tenta, se você puder evitar que eles falem sobre mim, porque eles não valem nada e têm a mania de difundir a dignidade dos outros sem saber quem as pessoas são, que eu vi várias vezes isso acontecendo. Que eu não sou empregada doméstica, eu sou ex do seu filho, eu sou sua ex-cunhada, você é meu ex-cunhado, eu sou sua madrasta como eu fui sua mãe quando eu fui casada com seu pai. Então eu mereço ser respeitada como tal, tá, meu querido? Então, gente, eu acho que a energia foi embora. E eu vou finalizando o vídeo aqui porque meu celular, ele ficou solto do carregador e tá descarregando. Então, eu vou terminar por aqui, eu vou comer, que eu ainda não comi, não tomei banho. Eu fico o dia todo aqui na internet me dedicando pra me ter um resultado e um dinheiro também, né? Pra ver se a polícia tem coragem de tentar me matar por causa das minhas postagens aqui, ok? Um grande beijo, até a próxima. Gente, sabe aqueles remédios de nicotina, de vício? Vocês têm que procurar esses tratamentos para quem tem vício em nicotina para curar depressão, que eu descobri. Lá vai ter o remédio certinho que cura a depressão. Vocês vão ver, juro por Deus, é vício de hábito que causa a depressão. A gente fica resmungando
sem perceber o que aconteceu com a gente. Beijos, fica a dica.